Essa aqui é mais uma aula do capítulo 28 do seu material de apoio, e agora nós vamos para a parte 3 das propriedades de container de grid layout. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML5 e CSS3. O meu nome é Gustavo Guanabara e a gente veio já de uma aula mão na massa, né? Já a segunda aula de mão na massa, e agora a gente vai continuar vendo, sim, propriedades de container do grid layout. A listagem de propriedades do grid container é muito grande, a gente está separando em algumas aulas, né? Essa é a parte 3 da aula teórica, e a gente vai fazer uma pequena mudança aí na ordem, porque eu vou botar 2 aulas teóricas e depois mais um mão na massa. Não vai ser teórica, mão na massa, teórica, mão na massa. A gente dá uma acelerada aí e também vê o maior número de propriedades sem deixar as coisas confusas. A gente está fazendo gradativamente para que você possa ir anotando, para que você possa ir avançando no teu curso e não ficar embolando um monte de propriedades na tua cabeça, porque são palavras muito parecidas e a gente tem que concordar. Então já vai preparando o seu caderno aí, porque já vai vir coisa para você anotar logo depois do recado do nosso patrocinador. Mais uma vez, venho eu aqui interromper a sua aula só um minutinho para dar o recado da Recode, que, como você já sabe, traz vários cursos gratuitos para você. Você pode se inscrever na plataforma deles acessando o QR Code que está aparecendo aqui na tela em qualquer lugar, ou então acessando recode.org.br. Acessando esse site, lá em cima, clique em cursos. E a formação que eu separei hoje para falar para vocês é uma formação muito importante, que é a formação de ferramentas digitais para o trabalho. Essa formação é totalmente gratuita, compõe mais de 56 horas no seu currículo e tem alguns cursos bem iniciais, mas com certificação da Microsoft, que são o Desvendando o Windows, o Word na Prática, o PPT para apresentações e o Excel na Real. São ferramentas indispensáveis para qualquer profissional de tecnologia e você vai garantir a sua vaga nesse curso. E se por acaso você não se interessar por essas ferramentas ou não está tão interessado num certificado nessa área, indica esses cursos para um amigo seu. Com certeza, ele vai ser muito útil para posicionar ele no mercado de trabalho. Obrigado, Recode, pelo patrocínio e vamos voltar à nossa aula. Então estamos aqui na terceira parte de propriedades de container do grid layout, exatamente como está escrito aí do lado. E nos vídeos anteriores a gente já viu uma lista gigante que já tem, ó, são as propriedades, né? A propriedade de display, grid template columns, grid template rows. A gente vai ver que dá para simplificar isso daí. A propriedade gap, que durante a aula eu já tinha falado em grid gap, mas mudou para gap. Align items, justify items, align content, justify content. Se você não sabe utilizar essas propriedades, não continue daqui, porque as coisas só vão piorar, né? Se você não souber essas propriedades básicas para você ir avançando. Então, se por acaso você não viu, não sabe usar essas propriedades, se você confunde por align item, justify item, align content, justify content, se você não está adaptado ou adaptada ainda a elas, ó, não se esquece, aqui em cima, no canto superior direito da tela, você vai lá. O primeiro link é sempre do módulo 5 do curso de HTML. E outra coisa, dá uma clicadinha aqui no card, porque eu sempre boto outras playlists legais, como, por exemplo, o nosso podcast, um guia de carreira que eu geralmente faço no início do ano. Enfim, vai ouvindo aí, vai vendo o curso de inglês, que a gente está colocando também. Vai clicando aqui em cima, vai nos links, porque a gente sempre coloca links legais aqui para você. Essas propriedades, como a gente tinha dito, foi o que já foi visto até o momento. A partir de agora, a gente vai ver Grid Auto Row, Grid Auto Column, são importantes, são coisas importantes. A gente meio que já topou nesse problema, mas não viu a solução ainda. A solução está chegando agora, o Auto Row e o Auto Column. Nós vamos também ver simplificadores como Place Items, Place Content, Grid Template. Basicamente, o que a gente vai ver são essas 5 propriedades aqui nesse vídeo. Grid Auto Row, Grid Auto Column, Place Items, Place Content e Grid Template. Esses 3 últimos itens que você está vendo aí são basicamente propriedades simplificadoras, como a gente sempre tem aí aparecendo no nosso código. Então, por exemplo, essas últimas 3, se você não quiser decorar, não tem problema. Você pode utilizar esse monte de propriedade que está aí na esquerda. Se você olha do lado esquerdo e fala assim, não, são muitas propriedades, é muita coisa. Talvez esses simplificadores aí também possam te ajudar. Então vamos passo a passo, vamos começar com Grid Auto Row e Grid Auto Column. Como sempre, a gente vai utilizar aquele exemplo de sempre. A gente vai trabalhar com um grid 3x3, né? Um grid de 9 áreas, delimitáveis, e toda essa área, né, essa linha amarela que está aparecendo aí do lado, é o que a gente chama de container. Todas as propriedades que ainda estamos vendo são essas aí, são voltadas para essa linha amarela, que é o grid container. A gente ainda vai começar uma série de vídeos para falar sobre grid items e grid areas, que a gente vai conseguir determinar também. Então, são muitas propriedades. Concordo com você se você está pensando nisso.
mas são necessárias. Acredita em mim, se você for fazendo vários grids, você vai acostumando com elas. Por isso que eu tô tendo tantas aulas mão na massa aí para você acompanhar. E o exemplo que a gente fez anteriormente é aquele mesmo de sempre. Eu tenho lá as célulazinhas que eu coloquei, né? São divs que eu coloquei de A até G, que são áreas delimitadas, e vou fazer no CSS ele ficar 3x3, ou seja, eu coloquei lá o Grid Template Columns e o Grid Template Rows. O Columns eu botei alto, 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 e no Grid Template Rows, na prática eu botei alto, alto, alto também, mas aqui eu botei 100, 100, 100, né? 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, para você poder identificar principalmente esses simplificadores que a gente vai ver agora. E não se esquece, bota o display grid, que sem o display grid o container não é container, né? O que faz o container ser um container não é dar um nome, um ID para ele chamado container. O que faz um container ser um container de um grid layout é botar display grid nele. Você não vai botar display grid nos itens. Então, essa é a organização que a gente já viu até aqui, nenhuma novidade. Para esse exercício, eu vou acrescentar 2 itens, o H e o I, como eu acabei de fazer aí. Então, considere, nesse momento, que eu estou colocando células, né? Eu estou colocando áreas e elas preenchem completamente o grid. Isso é o que a gente chama, isso que está aparecendo aí, é o que a gente chama de grid explícito. Porém, existem possibilidades de, por exemplo, nesse grid que a gente fez 3x3, só cabe 9 itens, né? No máximo 9 itens. Só que pode acontecer, né, no nosso design lá, inclusive o back-end, né, a parte parte interna do meu sistema, entregar células a mais, entregar áreas a mais, e ter uma área além. E nós fizemos isso na prática e vamos fazer de novo, que é o seguinte, ó, eu tenho de A a I. Eu vou colocar mais um elemento, o elemento J. E aí você imagina, fala assim, ah, tá bom, se eu acrescentar um elemento J, ele vai se acrescentar na parte de baixo e vai ficar exatamente do mesmo tamanho do G. É isso que a gente espera que aconteça. Mas infelizmente não é. Por quê? Porque meu grid explícito, que é o que está no código que está aparecendo aqui embaixo da minha cabeça, o Grid Template Columns é alto, 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 ou seja, 3 colunas. Está determinada cada coluna com alto. E o Grid Template Rows está 100, 100 e 100, ou seja, 3 linhas. 3 colunas com 3 linhas só caberiam 9 itens, de A a I. O J já está fazendo parte do nosso grid implícito, ou seja, ele vai fazer o grid, ele não vai dar erro, ele não vai ficar escondido, porém, ele não foi definido ainda. Por exemplo, eu acrescentei ali o J, por padrão ele vai acrescentar uma nova linha, daria para acrescentar uma nova coluna, depois a gente vê essa propriedade, daria para acrescentar uma nova linha, ele acrescentou essa nova linha, só que a gente espera que essa nova linha vá seguir as dimensões das linhas explicitadas, das áreas explicitadas. Só que não é isso que acontece. O J, ele vai aparecer do tamanho exato, da altura exata do conteúdo. No caso aqui é uma letra J, ele vai ficar fininho, ou seja, se você olhar para a tela aí, o J está destoando dos outros. Não seria interessante eu ter esse J aí? O mais legal seria ser ele da altura do A, do D, do G ou de qualquer outra área que está aí. Só que, como eu botei ali, ó, as nossas linhas estão definidas 100, 100 e 100. Não está definida a quarta linha para 100 também. Aí você fala, pô, então é só botar quarta linha aí para 100. E se eu não tiver o item J? Se eu não tiver o item J, eu vou ter 100 pixels sem nada. Eu vou ter 100 pixels sem preenchimento nenhum. E também não é isso que normalmente a gente quer. E para resolver esse problema, ó, para eu ter o meu grid explícito aí de 3 linhas e 3 colunas, e para quando ele adicionar uma nova linha, essa linha ter uma altura automática de 100, por exemplo, é só eu acrescentar essa propriedade aí, ó, Grid Auto Row 100 pixels. Ou seja, sempre que eu for acrescentar uma linha nova, essa linha nova do grid vai ter 100 pixels também. Isso vai fazer com que o J, a partir de agora, ele tenha 100 pixels de altura quando ele for criado. Não só o J. Vou botar J, K e L, ele vai encher a última linha, né? Ele vai encher a linha de baixo. Aí quando eu botar o M, ele vai para baixo e a altura da célula M também vai ficar com 100 pixels. Ou seja, não é somente uma linha a mais que vai ter 100. Todas as linhas que serão acrescentadas a partir daí vão ter 100 pixels. A gente vai fazer isso na prática quando a gente for na aula 9, se eu não me engano. Daqui a 2 aulas a gente vai botar a mão na massa de novo e aí você vai entender isso daí. E o mesmo acontece quando a gente vai acrescentar e a gente pré-configurou essa grade para ela crescer não para baixo, não em forma de linha, e sim em forma de coluna. Então, por exemplo, se eu adicionar um J ali, ele pode crescer para o lado. Ou seja, quando eu botar uma célula que não esteja dentro do grid explícito e ele estiver em outra coluna, ele não vai ficar também da mesma largura do G, do H, do I. Ele vai ficar da largura exata do conteúdo, que aí a letra J vai ficar espremidinho. E você quiser que as próximas colunas, né? Eu botei aí o listradinho, são 3 colunas, alto, alto e alto, 3 colunas. Se você quiser, caso seja criada uma quarta, uma quinta, uma sexta coluna, ela também ter uma largura específica, eu posso utilizar o Grid Auto Column. Então o que eu estou fazendo aí é, quando
eu criar uma coluna automaticamente nova, além do grid explícito, se estiver num grid implícito, né, células fora daquilo que foi definido, eu também vou ter uma largura de 100 pixels, e aí ele vai ter uma largura também de 100 pixels. No meu caso aqui, você não pode colocar o alto, tá? Na coluna, você não pode colocar alto, porque o alto ele já pré-determinou qual é a largura de cada coluna. Mas na prática a gente vai ver isso mais pra frente, tranquilo? Essa situação aqui que eu acabei de representar, ela não acontece tanto. Por isso que eu me preocupei mais com o grid auto row do que com o grid auto column. Mas você saiba que existe, né, essas duas propriedades. Então essas duas propriedades aí, o grid auto row e o auto column, são propriedades para quando a gente for criar células que estão fora do grid. O nome que se dá a isso não é fora do grid, é dentro do grid implícito. Existe o grid explícito, que foi aquele que foi declarado, e quando ultrapassa o número de células, ele não dá erro, ele sempre vai acrescentando, isso se chama grid implícito. Então, há configurações de células para o grid implícito são dadas pelas propriedades grid auto row e grid auto column. Anota isso porque é muito importante. Você só vai dar valor a isso quando der um problema no teu grid e você não conseguir resolver e falar assim, putz, existem aquelas propriedades, aí você vai, coloca e tudo volta a ficar lento. Então vamos continuar agora com 3 propriedades simplificadoras, como eu disse anteriormente. Vou voltar para o código aqui. Vou voltar tirando, né, eu vou remover, acabei de remover aí a célula J, estou com as células A, B, C, D, E, F, G, H e I. Normal, minha grade está completinha. Se você der uma olhada, a gente tem essas declarações aí, né, as declarações de display, template column, template row, grid auto column. Eu vou até tirar o grid auto row e o grid auto column e vou acrescentar as propriedades que a gente viu na aula passada, que são align items, justify items, align content, justify content. Eu não vou me repetir explicando novamente para que servem essas 4 propriedades. Elas têm nomes semelhantes, né, palavrinhas misturadas aí, e eu fiz isso passo a passo nos últimos 2 vídeos. Então vai na playlist completa e aprende esses 4 aí antes de dar prosseguimento a partir de agora. Por quê? Porque a partir de agora a gente vai ver 3 propriedades que simplificam demais essas linhas aí. Então, ó, vamos contar a quantidade de propriedades que eu tenho dentro do meu container nesse exato momento. Eu tenho display, template column, template rows, align items, justify items, align content, justify content. Eu tenho 7 declarações para esse grid. Vamos tentar diminuir essas 7 declarações aí o máximo possível até o momento. E aí começa o seguinte, olha só. Se você prestar atenção, vamos começar nesses align item, justify item, align content, justify content. Como eu disse anteriormente, a gente tem os items. Sempre que eu falar de items, eu estou falando das áreas, né, dos elementos do grid. E sempre que eu falar de content, eu estou falando do conjunto de elementos. Você também viu isso nos vídeos anteriores. Só que align item, justify item, normalmente são configurados em conjunto. Normalmente, quando você configura o align items, você também configura o justify items. E aí existe uma propriedade especial chamada place items. Aí, ó. Acabei de colocar, place items. O place items, ele vai configurar de forma simplificada o align items e o justify items. De forma parecida, de forma paralela, eu também tenho align content e justify content. Também tenho uma propriedade chamada place content, que também simplifica essas duas nessa ordem. Então o que eu vou fazer, ó, o meu align items está stretch, botei valores diferentes para você poder entender, né? Meu align items está stretch e meu justify items está center. Eu posso substituir essas duas linhas por place items e colocar stretch center. Viu que primeiro foi o align, depois o justify? Então é nessa ordem. Place items, você vai colocar primeiro o align, que é o vertical, e depois o justify, que é o horizontal. A gente já viu isso também. De forma similar, eu posso substituir align content e justify content nessa ordem por place content. Então se eu tenho start no align content e end no justify content, eu posso colocar place content no lugar das duas declarações, botar start end. Lembrando que primeiro vem o align e depois o justify content. Daquelas 4 linhas eu já simplifiquei para 2. Vamos para outra simplificação aqui, é o seguinte, ó. O grid template columns e o grid template rows também normalmente são configurados em conjunto. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode substituir essas duas não nessa ordem, na ordem invertida. É primeiro rows e depois columns. Não esquece disso, anota também. Vou substituir o grid template rows e o grid template columns simplesmente por grid template. E aí eu vou colocar o seguinte, ó.
100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, barra, alto, alto, alto. Beleza? Então, ó, presta atenção. Não é coluna, linha. É linha, coluna. Então, eu vou botar primeiro, ó, grid template. Eu vou colocar primeiro o valor do grid template rows, barra o valor de grid template columns. Olha só, eu tinha 7 declarações para esse meu grid. Agora eu simplifiquei. De 7 declarações, eu tenho uma propriedade, que é o display, a segunda que é grid template, outro que é place items, outro que é place content. Ou seja, eu diminuí de 7 linhas para 4 linhas. E já que essas propriedades que eu falei para vocês são dadas sempre em dupla, né? Geralmente você coloca uma, você vai colocar a outra, é muito mais negócio você utilizar essas simplificações. E as simplificações não param por aí, tá? Ainda tem um pouquinho mais que a gente vai ver, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Eu sei que todo mundo que tem um canal no YouTube vive enchendo o saco para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para mandar comentário, pois saiba que isso é muito importante e eu vou ser mais uma dessas pessoas. Cara, se você acredita no projeto do Curso em Vídeo e essas aulas estão te ajudando muito, ajuda a gente deixando um like, compartilhando nas suas redes sociais, deixando um comentário de incentivo nesse vídeo. Isso ajuda muito a gente num fator chamado engajamento que o YouTube tem. E quanto mais engajamento a gente tem, maior é a abrangência do vídeo, mais ele é oferecido para a comunidade. Então, ó, por favor, ajuda a gente. Não custa nada, não leva tempo nenhum. E você, de quebra, ajuda a gente pra caramba. Então é isso, chegamos aqui ao fim da parte 3 de propriedades para o container de um grid layout. No próximo vídeo a gente não vai botar a mão na massa ainda, eu peço que você tenha um pouquinho mais de paciência. Eu vou te dar mais algumas propriedades para a gente poder treinar tudo isso no próximo mão na massa, que não vai ser o último mão na massa para grid container, só para você ter uma ideia. Cara, é uma quantidade muito grande de propriedades e é muito importante que você treine bastante. A gente está fazendo devagar, para que você treine o suficiente para que você não tenha dúvida lá na frente. Fechou? Pode acreditar no tio Guanabara aqui, que ele sabe o que tá falando. Sempre que eu dou aula de grid layout em sala de aula, é aluno reclamando pra caramba da quantidade de propriedades e quantidade de valores de propriedades. Por isso que a gente tá separando aqui. E não se esquece, como eu sempre falo, ó, vem aqui, ó, caderninho na mão, lápis na mão, canetas coloridas, vai lá e vai anotando tudo, faz desenhozinho, faz com paciência que todo o tempo que você investir agora na hora de anotar, na hora do seu aprendizado, você vai ganhar lá na frente na hora de estar fazendo, porque você vai ter aprendido as propriedades, você não vai ficar chutando valores. E pode acreditar, se você for fazer os exercícios sozinhos, você vai começar a chutar valor. E se por acaso você estiver chutando valor, lembra de mim, volta aqui e assiste as aulas de novo de teoria, porque elas são muito importantes. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Mais uma aula teórica.